O Rogério Ceni, ele é um cara que já está sendo protegido pela torcida. E isso é legal. Tem pouco tempo de comando, precisa de tempo para mostrar trabalho. Agora, será que a gente vê expectativa de uma melhora num curto prazo nesse São Paulo? Porque é impressionante. É muita atuação ruim contra muito time pequeno. Então, o Rogério, ele ganhou um grande crédito com a torcida depois da declaração, depois do jogo com o Santo André. Ali a torcida ouviu de alguém de dentro do São Paulo aquilo que o torcedor tá pensando. Que é verdade, tá esculhambado, a coisa não tá andando, não tá fluindo. Havia uma grande expectativa com o Júlio Casares, mas na verdade não houve a mudança que se imaginava que teria. E aí o torcedor fica, e aí, como é que vai ser? O São Paulo precisa de um choque forte de gestão. O São Paulo tá parado no tempo, faz 10 anos. Hoje de manhã eu falei no bate-pronto, o São Paulo parou. O São Paulo encerrou as atividades há 10 anos. O São Paulo vai nada. O ano passado teve aquela fantochada lá de título paulista, transformaram o Campeonato Paulista em Champions League, e depois no Campeonato Brasileiro, que é pra valer, a coisa não andou. São Paulo não é competitivo. Ele tem 3 clássicos, se tudo correr normalmente, a gente viu o Santos hoje, chegou a tomar 3-0 do Mirassol. O Santos é favorito contra o São Paulo. Corinthians e Palmeiras, então, nem se fala. Pô, não dá, né, gente? Não dá. Realmente é terrível. Tem que se admirar muito a coragem do Rogério Ceni e do Muricy Ramalho, hein? Porque esses caras, eles são ídolos imortais no São Paulo, estão dando a cara pra bater e tá visivelmente difícil transformar a situação desse São Paulo. Mudar a situação desse São Paulo. Porque são caras, né, que têm uma idolatria absurda. Eu acho até que o Rogério arrisca muito nesse aspecto, porque ele sabe a zona que está o São Paulo, nos bastidores, como ele mesmo disse na coletiva de imprensa, e eles estão botando a cara. Então eu acho que o torcedor está certíssimo em abraçar o Rogério e o Muricy, mas há uma dúvida se eles vão conseguir dar jeito. Porque, como o Flávio diz, há 10 anos que o São Paulo está nessa mesmice e as coisas não melhoram. Eles têm muito mais a perder do que ganhar hoje no clube, não tem a dúvida. Eles têm muito mais a perder por tudo que eles construíram do que ganhar. Não precisam mais de dinheiro. Eles não estão lá por causa de dinheiro. Que perspectiva eles têm de chegar a contratação boa? O Rogério pede um cara para jogar na beirada pelo lado esquerdo, dão para ele jogar centralizado. Ele pede um cara canhoto, chega um destro. Então ele não é atendido em nada. Nada do que ele pede. É duro, cara. É complicado. Então, o Rogério, como técnico, e gosta do São Paulo, até acho que ele falou aquilo da piscina, pode até ser mal interpretado internamente, né? Ele sofre uma pressão, o Rogério, por ser São Paulino, por gostar do clube. Já viu um mal-estar com os jogadores, né? Porque ele cobra o jogador. E o jogador hoje não gosta de ser cobrado, né? Hoje é um milindre muito grande no boleiro. Também tem um outro lado, né, pilhado? O Rogério, ele falou, né? Eu treinava em 3 períodos quando eu tava machucado. Não é porque o cara treina em 3 períodos que a molecada hoje também tem que treinar em 3 períodos. O Flávio Prado, quando começou a carreira, o Zé Manuel, eles tinham um jeito, eles não podem exigir que a gente que é mais jovem tenha o mesmo jeito. Também concordo que esse é o jeito correto. Aí eu até discordo. Não tem correto. Eu acho que dedicação, os caras ganham dinheiro pra caramba, eu quero dizer o seguinte, né? Márcio, não tem correto ou incorreto desde que venha o resultado. Quando você começa a perceber que está atrasando uma recuperação porque o atleta não se dedica como deve, aí já fica complicado. Né? Esse é o ponto. Se o cara tem uma recuperação melhor, se com um período ele se recupera bem, ok. Mas fica, sabe, não sai do lugar. E a culpa vira do departamento médico. Ele explode, Flávio, quando ele vê que ninguém cobra. E aquele nítido que o Rogério fez aquilo na entrevista, porque ninguém cobra. Eu acho que é mais pro jogador do que pro departamento médico. Não tenha dúvida. Eu acho que ele quis dar uma porradinha. Vem cá. É lógico. Vocês ganham altos salários, vocês estão começando agora e vocês não se dedicam. E ele vira um ala. Na verdade, ele fez uma defesa. Aqui pra treinar em 3 períodos, Na verdade, ele fez uma defesa, uma autodefesa, porque começaram a dizer que lá dentro tinha gente que não estava gostando do trabalho dele. Jogadores. Lá tinha jogador que não estava gostando do trabalho dele e outros departamentos, mas interessado ao jogador. Na verdade, com o relacionamento dele, né? Com o relacionamento. Assim, bom, se não estão gostando porque eu cobro mesmo. E citou, por isso. Ele fez uma cobrança, Zé. Ele falou assim, ele fez uma cobrança de um jogador no treino, na frente de todo mundo. Pô, aonde você aprendeu a finalizar assim?
na frente dos outros. E jogador não gosta. Não, e pelos bastidores também parece que ele falou, pô, não pode não ter fundamento nenhum, né? Teve um negócio desse que não tinha fundamento nenhum. Achincalhou o cara na frente dos outros. E goleiro faz a igrejinha lá, é corporativista, não gosta. E aí fica aquele mimimizinho, biquinho pra cá, biquinho pra lá. Esse já foi um ponto negativo dentro do São Paulo pro Rogério. Eu não vejo como ponto negativo. Eu acho que se você cobra, isso pode ser uma crítica construtiva. Na imprensa, cobra jogador, assim, aquela história de você culpar o jogador e eu nunca tenho nada com isso, quando o time perde, eu também acho que é errado. Mas assim, cobrar o jogador na frente do grupo, aí depende como é o relacionamento deles. Se o relacionamento é sempre cobrar na frente de todo mundo, ali no vestiário, é conversa de vestiário, não tem que ficar com mimimi. Mas eu concordo só que às vezes tem um certo mimimi, que às vezes o jogador gosta de ser bajulado, mas também, dependendo da crítica, suponha... Então, a gente tá aqui na Jovem Pan. Chega o Gabriel, gerente de esporte da Jovem Pan, e te dá um esporro, mas tipo assim, falando pra você, pô, você não tem nenhuma qualidade de um grande narrador, falando isso na frente de todo mundo. Você não vai ficar feliz. Não, entendeu? De forma alguma. Então, tem que ver os dois lados também, mas eu acho que também o jogador tá gostando muito de ser bajulado. Sabe qual é o problema? O jogador não aceita crítica, inclusive em rede social, inclusive da imprensa. Não, vamos colocar o fato de maneira cronológica. Começou o zum que jogador tava reclamando do Rogério. Como é que chega esse zum? É cara que vaza pra imprensa. Exatamente. Ou jogador, ou empresário, ou amiguinho, os caras fazem vazar. Bom, então vocês querem jogar assim? Então eu também vou jogar. Vocês estão me entregando para a empresa, então vou entregar vocês também. É 0-0. Com uma diferença. O Rogério é um atleta de altíssimo nível, sabia bater na bola, tinha mais fundamento que a maioria dos caras. É o maior goleiro artilheiro do Brasil, ganhou vários títulos pelo São Paulo, e esses caras não têm fundamento mesmo, não ganharam nada, não têm competência para ganhar, e nem de longe são Rogério Ceni. E ficam fazendo futriquinha por trás, que chega na imprensa. Velho, é legítima defesa. Então vai ser eu contra vocês. Vocês vão falar, eu vou falar também. Flávio, você quer coisa mais constrangedora do que o cara tá treinando falta no São Paulo? O São Paulo parou de divulgar isso, você percebeu? Não tem mais imagem. Por exemplo, eu não sei quem é que tá treinando mais falta no São Paulo, mas todos nós aqui estamos treinando falta no São Paulo, por exemplo. Eu sou o Rogério Ceni e vocês são os outros jogadores. Nós estamos treinando 10 faltas cada uma. O Pedro bate a primeira, você bate a segunda, pilhado. O Flávio bate e o Zé Manuel bate. Aí eu sou o Rogério Ceni, eu vou lá e bato. Vocês erraram todas, eu vou lá caixa. E a São Paulo TV tá mostrando. Segunda rodada de falta. Você erra, Pedro, pilhado erra, Flávio erra, Zé Manuel erra. Não, eu não. E eu vou lá, bato, caixa. Isso já é um tapa na cara de todos os boleiros. Mas o Rogério Ceni com quase 50 anos ganha de vocês todos os dias. Mas isso não é de hoje. Na época áurea da bola, que os caras tinham habilidade, o Tele e o seu Valdir Joaquim de Moraes faziam isso e você sabe disso, você chegou a ver. E ganhava dos caras. Ganhava dos caras. E não era esses pés de rato que estão aí, não. Era jogador de alto nível. Aí o Rogério... E eles mostravam e os caras ganhavam mesmo. O Tele e o seu Valdir... Pô, tem uma história fantástica do Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, capitão amigo do pilhado de todos nós aqui. O Carlos Alberto treinando o time do Corinthians. Aí tá o Edson Boaro, que era um baita jogador machucado, e tá o César, no lateral, o Corinthians contratou. E aí o César cruza lá na lua, cruza e lá na lua. Aí o Carlos Alberto Torres pega e fala assim: ô menino, vou te mostrar como é que vai. Tum, cruzou, bateu na bola, no lugar certinho, na segunda. César olhou pra ele: ô professor, o senhor bate bem na bola. O senhor foi jogador? Aí o Edson Bobrão queria bater no César. Então isso é antigo, sabe? Só que os caras têm que saber aceitar, velho. Opa, peraí, né? Ó, o Daniel Lian tá também lá no Morumbi, tá na arquibancada. Lian, a nossa pergunta é aquela pra quem tava na arquibancada, que você tava aí na arquibancada acompanhando o ambiente no Morumbi. Como o torcedor são paulino saiu do Morumbi hoje? Foi muita corneta? Foi, como o Bruno disse, uma vaia suave, nada de tão grande contra o time? Ou foi o torcedor revoltado deixando o Morumbi? Você tá com a cara inchada, hein, Lian? Não tá muito feliz não, hein? Meu caro Thiago, parte saiu decepcionada e parte bem frustrada, né? O São Paulino já tá meio que anestesiado aí com os últimos anos, enfim, com a falta de perspectiva. Sobre essa questão aí de fundamento aí que o Flávio tocou ainda há pouco, Tele Santana ensinava o Cafu, nada mais, nada menos do que Cafu. Vai lá, meu filho, repete esse cruzamento. O Cafu repetiu umas 30 vezes o cruzamento. Hoje os caras não querem treinar tanto, mas em relação ao torcedor, realmente
houve essa vaia, foi até meio suave, porque o torcedor de São Paulo, durante o jogo, praticamente a torcida nem cantou, a não ser a torcida organizada, que fica um pouco mais agitada, o restante em silêncio, acompanhando a partida. Somente no finalzinho do jogo, o São Paulo tem feito gols aí nos finais das partidas, não foi o caso hoje, mas realmente é um clima de decepção, o torcedor está anestesiado e realmente é aquela falta de estrutura que tem no São Paulo e isso acaba se refletindo em campo. Vamos ver se o São Paulo volta àqueles tempos de ser um clube vanguardista, né? Um clube que estava um passo à frente do seu tempo. O Daniel Lian, então, trazendo aí, né, esse clima do Morumbi hoje. E a gente vai voltar pro Morumbi para se despedir do Fausto, do Bruno Prado. O que vocês pensam pro São Paulo para essas próximas rodadas? Vocês dois que estavam aí acompanhando o jogo direto do Morumbi. Eu penso, Asmar, que domingo será um drama pro time do São Paulo. Não vai ser nada fácil pro São Paulo domingo. O jogo é lá na Vila Belmiro, né? A pressão vai ser terrível e o São Paulo vai ter que arrumar demais a casa, porque não tá... Sabe aquela casa? Era uma casa muito engraçada, não tinha nada, e não tem nada, é isso. A definição do São Paulo é isso. São Paulo vai ter que reconstruir aí o seu patrimônio, a sua casa. E sabe o que eu acho curioso, Asmar? Eu tava falando com o Bruno aqui, o cara propaganda aqui, né, no Tour São Paulo, nas placas, é o Rigoni. E olha o que o Rigoni tá jogando. Normalmente, quando a gente vai em clubes europeus, a gente pega o protagonista, né? A gente vê o protagonista. Aqui é o Rigoni. Um abraço, boa noite, Asmar. Boa noite, Fausto, boa noite, Bruno. Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente transmissão aí da Jovem Pan. Só que o Bruno tá com o microfonezinho ali. Ele quer falar alguma coisa? Diz, Bruno Prado, o que você quer falar pra gente aí direto do Morumbi? Então, do jogo de domingo vai ser um jogo importante porque é o primeiro clássico. Vai ser um jogo diferente do de hoje. Aqui o Santos não vai ficar todo atrás, igual a Inter, o Ituano, o Santo André. E o São Paulo precisa aprender a sair dessas retrancas. Hoje até acho que foi o jogo menos ruim dos três no Morumbi, apesar de não ter vencido. E o jogo do Santos é mais aberto. Então o São Paulo pode até se dar um pouquinho melhor, mas o desempenho tem que melhorar muito. O jogo de domingo é importante mais pelo lado emocional. Se ganhar o clássico, o time fica um pouquinho mais tranquilo. Se perder é o inverso, mas vai ser um jogo que talvez seja um pouco mais favorável ao que o São Paulo busca, que é espaço. Quando tem que buscar espaço contra um adversário retrancado é muito duro, como foi o jogo aqui, e isso precisa melhorar rapidamente. Boa noite, Bruno, boa noite, Fausto, muito obrigado pela participação. E é uma situação que o Bruno lembrou, né, Flávio? Que o próximo jogo, finalmente, o São Paulo vai ter o seu primeiro clássico pela frente. Não convenceu nem um pouco em jogos menores, mas também tem outro lado. Tem o lado de que se vencer o primeiro clássico, pode ser, né, o divisor de águas, pode dar motivação que o time tá precisando, porque pra mim o grande problema é a motivação. Você vê um São Paulo apático na maioria dos jogos, você vê um São Paulo sem muita reação, e um clássico pode melhorar essa situação, né, Flávio? Até porque o Santos também não tá muito bem. Tava levando de 3-0 hoje e levou pra 3-2. O São Paulo é um time maníaco depressivo, não é de hoje, né? Ele vai e volta, é impressionante. O Santos hoje, esse quadro que foi colocado do São Paulo, vale pro Santos também. Há uma pressão em cima do Carille, né? Já havia. Aí ele conseguiu aquele resultado com o Corinthians, deu uma aliviada, mas ele vem de uma derrota pro Botafogo, na Vila, e a derrota de hoje pro Mirassol. E na vitória contra o Ituano levou um sufoco sem tamanho no final, no segundo tempo. Então, o time do Santos hoje não jogou para tomar os 3-0 no primeiro tempo, mas tomou. Correu o risco de tomar uma goleada. Depois reagiu e tal, ficou um resultado razoável. Mas também o Santos vai ser cobrado. Todos os ingressos estão vendidos. Vai ser um jogo de pressão para os dois lados. Então não é só para o São Paulo a pressão, para os dois lados. Quem vai se sair melhor? Eu ainda acho que o Santos tem que estar... talvez até pelo grau de responsabilidade do Santos ser menor, que o Santos conseguiu coisas mais recentemente do que o São Paulo, talvez o Santos jogue mais à vontade. E o São Paulo vai ter que mostrar alguma coisa. Se jogar o que vem jogando, vai tomar coco lá na Vila.